Glória a Deus. Amados, vamos abrir nossa Bíblia hoje na carta de Paulo, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, e nós vamos ler do versículo 13 até o versículo 18. Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 até o 18. Amém? Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu nome. E rogamos a ti que o Senhor fale de um modo especial nesta noite ao nosso coração, trazendo esperança e consolação a cada um de nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Amém. Queridos, nós estamos estudando o livro de Apocalipse, e sempre que nós estudamos um livro escatológico, falando das últimas coisas, nós nos lembramos da volta de Jesus, e esse é um assunto que tem que ser sempre recorrente neste lugar, nós sempre estamos falando sobre isso. E aqui neste livro, nesta epístola de Paulo aos cristãos de Tessalônica, ele escreveu porque havia uma visão equivocada daqueles irmãos. Eles achavam que a segunda vinda de Jesus era algo que dava a eles respaldo para parar até de trabalhar. Jesus está chegando, Jesus está voltando, eu não vou mais trabalhar, não vou mais fazer nada, e vou ficar de braços cruzados esperando a vinda de Jesus. E Paulo, para esclarecer esse equívoco teológico, ele traz essas palavras que nós lemos, todas as duas epístolas são voltadas para isso, mas em especial nesse contexto que nós acabamos de ler, ele traz palavras que esclarecem com relação à volta de Jesus e o comportamento daqueles que esperam ansiosos por essa volta. Nós não podemos parar nossas atividades, nós temos que continuar trabalhando, indo e vindo, florescendo onde nós estamos plantados e nos preparando para aquele dia glorioso. Amém? Amém. Então, nesses dias que nós estamos hoje, segunda-feira passada, nós tivemos um choque muito grande, porque nos chegou a notícia da partida para a eternidade de um irmão nosso, irmão querido, pastor Pedro. Pedro era um jovem pastor de 38 anos, pai de um casal de filhos, uma menininha de 1 ano e um menininho com 6 anos, e vinha de Caruaru. E na estrada Pedro sofre um acidente, ele vinha sozinho, perdeu a direção, o carro capotou e Pedro se foi. E sempre que um ente querido nosso parte para a eternidade, surgem tantos questionamentos.
Nós não fomos preparados para morrer. Nós não fomos programados nem projetados por Deus para morrer. Por isso que a morte é sempre algo que nos choca, é sempre algo que nos impacta. E nesses dias foi exatamente isso que aconteceu. Aquele filho foi chamado de volta para a casa do pai. E sempre que isso acontece, nós paramos e perguntamos: Senhor, será que nós estamos preparados? Será que eu estou preparada? Porque é algo tão súbito, é algo tão inusitado, é algo que pode acontecer a qualquer momento. Um jovem com 38 anos, forte, saudável, indo e vindo, trabalhando, enfim, e de repente, um acidente. De repente, um outro problema qualquer, e nós somos chamados de volta à casa do Pai. Sempre que isso acontece, com certeza o mundo fica mais triste, fica mais árido, porque desaparece uma pessoa querida. Mas em compensação, nós sabemos que o céu seguramente está em festa. O filho querido voltou ao lar celestial, e ali a Bíblia diz que na presença do Senhor há plenitude de alegria, há delícias perpetuamente. Embora para os que ficam ainda, que permaneça uma ausência irremediável, para os que partem, todo fardo cessa, toda dor vai embora, toda lágrima é enxugada, toda luta termina, toda enfermidade é extirpada, e é só gozo e paz na presença de Deus. E muitos irmãos ali em Tessalônica tinham passado por essa perda, passado por essa dor de ver um ente querido ir embora. E Paulo também traz essa palavra, traz essa mensagem nesse contexto que nós lemos, para encorajar e consolar aqueles irmãos que haviam passado por um momento como este. E hoje eu queria compartilhar com vocês 5 fatos da palavra de Deus, fatos fundamentais que podem trazer certo encorajamento para nós. E eu repito, não há como deixar de sentir essa dor, não há como mitigar essa dor, até que o Senhor, através do Espírito de toda consolação, Ele venha, sobretudo para aqueles mais próximos, para aqueles que conviviam de perto com aquela pessoa, esposa, mãe, filhos, familiares, ovelhas. O tempo vai trazer a consolação, o Senhor, através do tempo, que é um grande mestre da parte de Deus, e o Espírito Santo, que é o consolador por excelência, vai esvaziando o coração da dor, deixando uma saudade boa de sentir. E eu queria compartilhar com os irmãos 5 fatos que podem trazer alguma consolação ao nosso coração nesses momentos. Em primeiro lugar, aquilo que a palavra de Deus revela sobre este assunto. Nem mais, nem menos. Muitas coisas são ditas, e desde os tempos antigos a humanidade tenta desvendar os mistérios da morte e da vida no além. No entanto, apesar das experiências relatadas por muitos, o que temos de concreto é aquilo que a palavra nos revela. Muitas pessoas falam de experiências pessoais, mas nós não embarcamos nas experiências pessoais. Nós embarcamos naquilo que a palavra de Deus, regra de fé e prática para nós, nos diz. O apóstolo Paulo, no versículo 13, ele afirma que não quer que seus leitores sejam ignorantes em relação aos que dormem, aos que faleceram. Eu quero esclarecer mais uma vez que Paulo está usando o verbo dormir como uma metáfora daqueles que faleceram, daqueles que tiveram o seu corpo físico, perderam a vida física sobre essa terra. Então ele usa essa metáfora, tá certo? Ele não quer que eles se entristeçam ou percam a esperança como os demais que não conhecem a Deus. No versículo 15, ele faz uma declaração baseada na palavra do Senhor. Portanto, o que Paulo diz aqui é irrefutável. Assim nós, os cristãos,
Não precisamos ficar imaginando isso ou aquilo, baseado nas especulações de alguns. Cremos e nos consolamos com aquilo que está escrito na palavra de Deus, que é nossa única regra de fé e prática. A segunda coisa, o segundo argumento fundamental que Paulo usa para encorajar e para trazer consolação para aqueles irmãos que haviam passado pela experiência de perder um ente querido, é que Cristo voltará. Versículos 14 e 15. O apóstolo usa o verbo dormir aqui como metáfora, como eu disse, para se referir aos verdadeiros cristãos que partiram para a eternidade. Esse sono refere-se ao corpo, não ao espírito. Eu queria fazer mais uma vez um esclarecimento, que isso desmancha aquela doutrina do sono da alma pregada pelos adventistas do sétimo dia. Essa doutrina não tem respaldo na palavra de Deus, porque os que morrem em Cristo têm uma vida espiritual ativa do outro lado da eternidade. Tem muitos textos que falam sobre esse assunto, eu não vou me deter sobre isso nessa noite, mas essa é uma realidade espiritual que nós não podemos perder de vista. Nós temos a própria conversão e a entrega da vida do ladrão na cruz. O Senhor diz a ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Nós temos aquele momento onde o rico e Lázaro morrem, o rico vai para o inferno, Lázaro vai para o seio de Abraão, onde está sendo consolado. Ele não está ali dormindo, não há uma ideia de que há uma inação ali. Então, essa doutrina do sono da alma, que a alma fica dormindo no túmulo, isto não é bíblico. Amém? Então eu quis fazer esse pequeno adendo para trazer esse esclarecimento à igreja. Nós nunca dizemos que perdemos aqueles que se foram em Cristo, porque sabemos onde estão. Amém? Quem pode afirmar isto com certeza? Aqueles que creem em Jesus Cristo e o receberam como Senhor e Salvador. Qual o elo que nos une aos nossos queridos que morreram no Senhor? O vínculo da cruz. Nós estamos irremediavelmente ligados aos nossos queridos que partiram em nossa frente, adormeceram, faleceram em Cristo, morreram em Cristo. Nós estamos ligados a eles pelo vínculo da cruz. Amém? E um dia nós nos encontraremos com eles. Amém? A terceira coisa que Paulo usa, o terceiro argumento que ele usa para trazer consolação àqueles irmãos amados, é a realidade da ressurreição. Cristo ressuscitou. Amém? Amém. Assim como Cristo ressuscitou, todos os queridos que morreram em Cristo ressuscitarão também. A Bíblia diz que a ressurreição de Cristo é o penhor, é a garantia da nossa própria ressurreição. Se você quiser ler um pouco mais sobre este assunto, leia o capítulo 15 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Ali o apóstolo esmiuça de uma forma mais detalhada a respeito deste assunto. Quando Paulo pregou a doutrina da ressurreição, os filósofos da época zombaram dele. Para aqueles filósofos, como seria possível ressuscitar o corpo já apodrecido e em decomposição? Para eles, essa doutrina era absurda e impossível. Então, na ressurreição, o corpo não será reconstruído com os mesmos elementos terrenos. O corpo será refeito, recomposto com elementos espirituais. Paulo compara a ressurreição do corpo humano com a planta que nasce de uma semente. A flor ou fruto não é igual à semente, mas há uma relação vital entre elas. O corpo morto é a semente sepultada no solo, semeia-se corpo natural e ressuscita-se corpo espiritual, corpo da ressurreição, semelhante ao corpo de Cristo Jesus.
Naquele dia glorioso, 3 sons peculiares serão ouvidos, diz o versículo 16: o brado de Jesus, o som da trombeta e a voz do arcanjo. Então, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. A morte, embora dolorosa, não é o fim. No dia da ressurreição, o Senhor juntará o espírito do homem ao seu novo corpo glorificado e todos estarão para sempre com ele. A doutrina da ressurreição é o acontecimento chave do cristianismo. Em 1 Coríntios 15, versículo 19, Paulo diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. E ainda ele acrescenta no versículo 14, ele diz: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Então nós podemos ter esperança, nós podemos nos alegrar no Senhor, porque nos encontraremos com os nossos queridos que partiram com Jesus. Amém? Agora deixa eu trazer uma outra palavra de consolação para você, você que não tem certeza do que aconteceu, partiu um ente querido, partiu um pai, uma mãe, um irmão, um filho, que ainda não tinha declaradamente se encontrado com Jesus. Deixa eu lhe dizer uma coisa: nunca podemos imaginar o que acontece no apagar das luzes da vida física. Amém. Enquanto tiver o fio de prata ligado, aquele corpo, o espírito, aquele corpo, o Senhor tem possibilidade de fazer a obra, sim. Amém? Amém. Eu tenho visto, acompanhei muitas pessoas partindo para a eternidade, em UTIs, em hospitais. Eu vi coisas lindas acontecendo, e a gente não pode dizer: olha, fulano foi para o inferno. Você não sabe. Uma vez eu vi uma pregação tremenda sobre isso, e o pastor dizia assim: você já imaginou encontrar Costinha no céu? Aquele comediante que tinha uma boca porca, dizia um monte de coisa feia e tal. Pois bem, no apagar das luzes da vida daquele homem, o próprio filho dele, que é um pastor cristão, ele levou a palavra de salvação e ali ele encontrou Jesus. Nos hospitais tem enfermeiros, enfermeiras, pessoas que entram, que não deixam de falar dessa salvação, desse Cristo vivo. Não pense bobagem, entregue ao Senhor isso que está no céu. Você vai se surpreender no céu, você vai ver grandes coisas, você vai se surpreender com as pessoas que você vai encontrar. Amém? Amém. Então, o quarto argumento de Paulo está no versículo 17: o Senhor arrebatará o seu povo. Os mortos ressuscitarão primeiro e os vivos serão transformados e levados para se reunirem com Cristo e com aqueles que haviam partido. O termo arrebatar significa raptar, tirar de súbito, agarrar e levar embora. É isso que acontecerá com os que estiverem vivos na segunda vinda de Jesus. E o quinto argumento de Paulo para levar consolação para aqueles irmãos é o grande encontro. Os cristãos estarão para sempre com o Senhor. Versículos 17 e 18. Este é o momento glorioso que todo cristão anseia. Teremos ali um corpo novo, glorioso, semelhante ao de Jesus, sem defeito, sem enfermidade, não mais sujeito às dores, às lágrimas, às inquietações, às preocupações. A salvação em Cristo nos garante experimentar tudo isso. Só por meio de Jesus Cristo podemos ter acesso a acontecimento tão glorioso. E o apóstolo Paulo, ele consola seus leitores com essas palavras. O coração está doendo. Os meninos que perderam o seu líder estão com o coração se sentindo órfãos, mas a gente tem certeza que Pedro está com o Senhor e que um dia todos se encontrarão com Ele na eternidade.
Pedro era um homem de Deus, um homem que estava ali fazendo a obra de Deus, comprometido com essa palavra, sofria por causa das coisas concernentes à palavra, aquilo que ele vê no mundo de hoje em termos de igreja, mas hoje está consolado na presença de Deus. O que aprendemos aqui? A morte física não é um acidente, é um encontro marcado. Deus tem um encontro marcado com cada um de nós. Todos nós passaremos por ela se não formos arrebatados. Pastor Pedro estava preparado, mas e quanto a nós? Será que nós estamos preparados? Será que nós paramos para cogitar neste assunto? É um assunto que ninguém gosta de falar, é um assunto que ninguém gosta de cogitar, mas é uma realidade, é algo que nós não podemos perder de vista, porque de repente o Senhor pode olhar para nós e dizer assim: meu filho, minha filha, venha para casa, chegou a hora. Amém? Amém. Segundo lugar, os nossos queridos que partiram em Cristo ressuscitarão e voltarão com Ele. Terceiro lugar, a ressurreição de Cristo é o penhor, a garantia da nossa ressurreição, que possamos crer nisso para que não percamos a esperança. Se Jesus ressuscitou, Ele é primícia da ressurreição e nós também ressuscitaremos com Ele um dia. Quarto lugar, quando o Senhor voltar, reunirá seu povo de todas as épocas para estar para sempre com Ele. E em último lugar, a única maneira de reencontrarmos nossos queridos que morreram em Cristo é receber também a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Amém? Amém. E isso não se trata de religião, mas de relacionamento íntimo com o Cristo vivo e ressurreto. O Senhor não é Deus de mortos, o Senhor é Deus de vivos. Amém. Então que nós possamos renovar nessa noite a nossa esperança com relação aos que dormiram em Cristo, os que morreram em Cristo, porque um dia nos reuniremos a Ele em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor possa aplicar essa palavra ao nosso coração, trazer consolação e renovo, e que nós possamos orar também uns pelos outros e pela família do pastor Pedro. Amém?